Olá, hoje nós vamos falar sobre os processos do luto. E para isso, eu gostaria de ler com você a nossa primeira frase. O texto inicial diz o seguinte: vamos ler juntos? O luto é uma experiência universal e profundamente pessoal que enfrentamos diante da perda de algo significativo em nossas vidas. Esse processo complexo envolve uma série de estágios que podem variar de pessoa para pessoa, mas que geralmente compartilham características comuns. Exatamente isso que nós vamos falar sobre isso. Ao compreender os estágios típicos do luto e as suas características, nós podemos melhor entender e lidar com essa jornada emocional. A primeira fase, a primeira etapa, o primeiro estágio que nós podemos colocar é o estágio de negação. Veja comigo. O primeiro estágio do luto muitas vezes envolve negar a realidade da perda. É comum sentir-se atordoado, incapaz de aceitar a verdadeira extensão que aconteceu. A negação é etapa marcada por uma relutância em aceitar a verdadeira extensão do que aconteceu, resultando em uma sensação de atordoamento e descrença. Imagine-se diante de uma notícia devastadora de perder um ente querido. No primeiro momento, pode ser difícil assimilar a gravidade da situação. A mente tende a se proteger contra o choque emocional, buscando refúgio na negação. É como se uma parte de nós recusasse a aceitar aquela realidade, tendo uma espécie de ilusão temporária de que a pessoa ainda está presente ou de que a situação pode ser revertida. Por exemplo, alguém acaba de perder um ente querido, pode se encontrar esperando que a pessoa volte para casa a qualquer momento, mesmo que a racionalidade indique o contrário. Essa esperança irracional, ela é alimentada pela dificuldade de internalizar a ideia de perda permanente. Em casos extremos, a negação ela pode se manifestar de forma mais intensa, levando a comportamentos como tentativas de contato com o falecido ou recusa em aceitar as informações sobre a morte. Do ponto de vista psicológico, a negação serve como um mecanismo de defesa temporário, permitindo-nos lidar com a sobrecarga emocional de maneira gradual. É uma forma de amortecer o impacto inicial da perda, proporcionando um período de adaptação à nova realidade. No entanto, é importante reconhecer que a negação não é uma solução permanente, mas sim uma fase transitória do processo de luto. À medida que o tempo passa e a realidade da perda se torna mais evidente, a negação tende a se dissipar, dando lugar a outras emoções e estágios do luto. É crucial permitir-se sentir e processar essas emoções à medida que surgem, buscando apoio emocional e também o apoio profissional, se for necessário. Enfrentar a realidade da perda é um passo fundamental para avançar no processo de luto e encontrar uma maneira saudável de honrar a memória daqueles que nós perdemos. O próximo estágio que nós podemos colocar é a raiva. Veja comigo o texto base sobre isso. Raiva. À medida que a realidade da perda começa a se firmar, é comum experimentar uma intensa sensação de raiva. Essa raiva pode ser direcionada para várias direções, indo para a pessoa que partiu, para a vida em geral ou até mesmo para Deus. Uma raiva é um estágio no qual nós precisamos passar. A raiva é uma reação natural diante da sensação de injustiça e também a impotência que acompanha a perda. Por exemplo, alguém que recentemente perdeu o emprego pode se encontrar consumido por uma profunda frustração e raiva em relação à situação, às pessoas envolvidas. Essa pessoa pode se sentir injustiçada pelo desfecho, questionando o porquê de ter sido escolhida para enfrentar essa adversidade. A raiva pode se manifestar em formas de ressentimento, irritabilidade e até mesmo desejo de vingança contra aqueles que parecem ser responsáveis pela perda. Do ponto de vista psicológico, a raiva é uma resposta emocional que surge da percepção de uma ameaça ou dano à nossa integridade física, emocional ou social. É uma tentativa de restaurar o equilíbrio percebido por meio da expressão de frustrações, do descontentamento com a situação. No contexto do luto,
A raiva ela pode ser uma forma de lidar com o sentimento de imponência e injustiça diante da perda irreparável. É importante reconhecer e validar a presença da raiva durante o processo de luto, permitindo sentir e expressar essa emoção de maneira saudável. Suprimir ou negar a raiva pode levar a complicações emocionais adicionais, como ressentimento acumulado e dificuldades em aceitar a realidade da perda. Buscar formas construtivas de lidar com a raiva, como a prática de exercícios, a terapia, atividades criativas, podem ajudar a canalizar essa energia de uma forma positiva e contribuir para o processo de cura emocional. O próximo estágio que eu gostaria de trazer aqui chama-se barganha. Você já ouviu falar sobre isso? O que é a barganha? Veja, nessa fase, muitas vezes tentamos negociar com a situação com uma força maior, na esperança de reverter a perda. Isso pode envolver fazer promessas a Deus, tentar encontrar soluções para trazer a pessoa de volta, ou fazer acordos internos para evitar mais dor. A barganha, ela é uma etapa marcada por um desejo desesperado de recuperar o que foi perdido, ou de encontrar uma solução para minimizar a dor e o sofrimento. Por exemplo, uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença grave pode se ver envolvida em uma série de negociações internas e externas. Ela pode prometer mudar o seu estilo de vida, ela pode prometer adotar hábitos mais saudáveis, ou até mesmo fazer promessas na esperança de prolongar sua vida ou encontrar uma cura milagrosa. Essas tentativas de barganha são uma forma de tentar recuperar o controle sobre uma situação que parece estar além do nosso alcance. É como se estivéssemos dispostos a fazer qualquer coisa para evitar enfrentar a realidade da perda irreparável. No entanto, é importante reconhecer que, na maioria dos casos, essas negociações elas são feitas em vão e não têm o poder de mudar o que já aconteceu. Embora a barganha possa proporcionar um certo alívio temporário, é importante reconhecer as suas limitações e aprender a aceitar a realidade da perda. Isso não significa desistir da esperança, mas sim encontrar maneiras saudáveis de lidar com a dor e seguir em frente. A terapia, o autocuidado, o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento saudáveis podem ajudar a atravessar essa fase desafiadora do processo de luto. Eu gostaria de falar também sobre uma outra etapa que, infelizmente, acompanha muitas pessoas, a depressão. À medida que a negação se dissipa e a realidade da perda se estabelece, é comum entrar em um período de tristeza profunda e melancolia. Essa fase ela é caracterizada por sentimentos de desesperança, desamparo e também de isolamento. Essa fase é marcada por uma sensação de desesperança, isolamento emocional. Por exemplo, alguém que tenha perdido um relacionamento significativo pode sentir-se como se estivesse afundando em um abismo de tristeza, incapaz de vislumbrar um futuro sem a presença daquela pessoa. A vida pode parecer vazia e sem sentido, e a dor emocional ela pode ser esmagadora. Os sintomas da depressão durante o luto podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem sentimentos persistentes de tristeza, falta de interesse nas atividades cotidianas, alterações no sono e no apetite, fadiga, baixa autoestima, dificuldades de concentrar. Esses sintomas podem interferir de forma significativa na qualidade de vida e no funcionamento diário. É importante distinguir entre a depressão durante o luto e a depressão clínica. Enquanto a primeira é a reação emocional normal, a perda geralmente diminui com o tempo, a segunda é uma condição médica séria, que requer a intervenção profissional. Se os sintomas persistirem por um longo período de tempo ou intervirem de forma significativa na vida diária, é fundamental procurar ajuda de um profissional da saúde mental, para que nós possamos trabalhar essa questão. Durante essa fase, é importante buscar apoio emocional de amigos, familiares ou grupos de apoio. A terapia, ela também pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar a lidar com uma dor emocional e desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis.
ao se permitir sentir e processar essa tristeza profunda, você está dando um passo importante em direção à cura emocional e ao eventual ajuste à nova realidade, sem a presença daquilo que foi perdido. Além disso, eu gostaria de trazer o nosso último slide para finalizar aqui essa nossa aula e pensar sobre a aceitação. O que é a aceitação? Veja, o estágio final do luto envolve chegar a um lugar de aceitação e paz em relação à perda. Isso não significa necessariamente que tenhamos superado completamente a dor, mas sim que aprendemos a conviver com ela e a integrá-la em nossa vida de maneira mais saudável. A aceitação é uma etapa que de uma relevância nós passarmos por essa questão, né, da aceitação. Nós conseguimos aprender a conviver e integrá-la em nossa vida de maneira mais saudável e construtiva. Né? Então, a dor ela vai fazer parte do nosso viver, do nosso cotidiano, mas nós conseguimos trabalhar essa questão. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que perdeu um ente querido pode finalmente chegar a um lugar onde consegue encontrar conforto nas lembranças compartilhadas, nas lições aprendidas com o tempo que passaram juntos, em vez de ser consumida pela tristeza e pela dor, essa pessoa começa a valorizar os momentos preciosos que teve com aquela pessoa e apreciar o legado deixado por ela. Aceitar a perda não significa esquecer ou diminuir a importância do que foi perdido, mas sim encontrar uma maneira de continuar vivendo com um sentido de paz e propósito, apesar da ausência. É reconhecer que a perda faz parte da experiência humana e, embora possa doer, também pode nos ensinar lições valiosas sobre a vida e sobre nós mesmos. Então, é um aspecto muito importante que eu gostaria que você pensasse também sobre esses recursos. Por fim, embora a aceitação possa não ser um estado permanente e imutável, ela representa um marco importante no caminho do luto. É um sinal de crescimento emocional e resiliência, indicando que estamos prontos para seguir em frente com as nossas vidas, mesmo que de uma maneira diferente do que nós imaginávamos antes da perda. Ao abraçar a aceitação, estamos abrindo espaço para a cura emocional e para a possibilidade de encontrar alegria e significado, mesmo em meio à dor. Embora esses estágios sejam comuns, é importante ressaltar aqui que o processo de luto ele é altamente individualizado e pode não seguir uma ordem linear. Algumas pessoas podem pular etapas, experimentar estágios em diferentes momentos, ou até mesmo revisitar estágios anteriores ao longo do tempo. O mais importante é se permitir sentir e processar as suas emoções de forma autêntica. Buscar o apoio quando houver a necessidade durante essa jornada desafiadora. Nós chegamos ao final dessa nossa aula, dessa nossa conversa. O próximo tema que nós vamos abordar é encontrando apoio na comunidade. Por enquanto, eu desejo para você bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!